Gente, para quem está chegando pela primeira vez, que prazer. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Meetup Cambanais Brasil. A gente inicia esses primeiros 10 minutos aqui fazendo o primeiro é, networking, né? Vamos falar assim, que é uma das coisas que o presencial nos propõe muito bem, né? E a gente tenta fazer o máximo possível aí para se adaptar. Então, eu gostaria que a gente começasse aqui jogando aqui no grupo, falando um pouco de vocês. Então, o nome, de onde qual a função da empresa que está atualmente, e se puder, né, o próprio LinkedIn aí, compartilhe com a gente aí no grupo. Eu já coloquei tem minha colinha aqui, eu já vou até mandar agora. Quer ver? Aqui, ó, vou jogar aqui no chat. Muito bem, se vocês puderem também já colocando de vocês, tá? Então vamos começar agora com o primeiro networking. E aí eu vou explicar um pouco para vocês também da novidade, né? Não é novidade para quem já esteve aqui nos últimos meetups, mas o Cambanize Brasil, ele está patrocinando o Agile Trends, né? Esse evento que agora, já é agora, né? Dia 11 a 14 de abril. Então, seremos patrocinador master do evento. Então, outra novidade, tá? No final do Meetup aqui, a gente vai ter o último ingresso para sorteio. Então, quem ficar no final aí vai estar concorrendo ingresso aí para poder participar desse evento, gente, que vai ser presencial em São Paulo. A expectativa está bem alta mesmo, praticamente 3 mil pessoas. Vai ser um negócio espetacular, tá? Nós estaremos lá, Cambanais estaremos lá, e também você que ficar até o final aí vai concorrer ingresso para estar lá com a gente. Tudo bem? Agora, gente, explicando um pouco para vocês sobre o Meetup Cambanais Brasil. Gente, esse Meetup ele surgiu de fato é, de um, de um evento, né, que aconteceu em novembro de 2021, foi quando o Luan estava apresentando no evento sobre o Kanban, no Kanban Brasil, e dali surgiu várias dúvidas, interesses, surgiram várias conversas após esse evento, explicar mais sobre o Kanbanize, para trocar mais ideias, experiências, todo sobre essa apresentação. Daí que a gente identificou que, poxa, por que não criarmos aí um evento, um meetup, onde a gente pudesse se encontrar uma vez por mês, né, e gerasse esse contato, onde a gente pudesse compartilhar um pouco de experiências, compartilhar um pouco das dores também, falar um pouco, né, sobre os cases, o que está acontecendo, como a gente pode se ajudar, que dor você está tendo hoje. É óbvio que vocês sempre vão ter o Cambanise como um grande suporte para vocês, mas essa comunidade aqui, ela é muito forte, é algo diferencial, e nós aqui podemos trocar entre nós mesmo, como que estamos fazendo para resolver tais problemas, quais desafios que cada um está tendo. Eu acho que o mais legal é o pós esse meetup, né? Vocês se conectarem, chamarem conversa para a gente poder conversar após isso daqui. Então, por isso que o nosso propósito hoje é exatamente isso: conectar pessoas, compartilhar experiência e inspirar uns aos outros. Estamos todos no mesmo barco, gente. E o Kanban ele de fato estimula isso para que a gente possa se conectar, para que nós possamos compartilhar experiências, conteúdos. Isso além, né, claro, do Meetup aqui, vocês podem estar acessando todo o conteúdo, tanto de cases já publicados no mercado, mas também o que rola aqui nesse Meetup nos nossos canais hoje, né? Hoje nós temos o LinkedIn, nós temos um canal no YouTube, nós temos o Telegram. Então, dentro desses canais, tudo que vocês precisarem, vocês podem se conectar. Eu estou compartilhando aqui também, ó, o link aqui das 3 páginas, que hoje são as mais acessadas, mas em breve teremos mais novidades, né? Em breve nós estaremos movimentando mais nossas redes sociais. Então, estamos um passo de cada vez, mas já temos aqui 3 canais que vocês facilmente conseguem conectar com quem está aqui, né? E vários conteúdos que já estão disponíveis para compartilhamento. Só para explicar rapidamente um pouco da dinâmica do Meetup, gente. Então, a gente deixa um case de 20 minutos, ou uma apresentação de 20 minutos, a gente sempre chama um convidado, seja ele case de mercado, experiências técnicas, experiências práticas, etc., para compartilhar o conteúdo. Eu acho que essa troca é legal, porque gera bastante interesse, gera várias dúvidas, e isso estimula bastante a discussão pós esse Meetup. Então, hoje a gente tem a presença da Nathalie, que vai falar um pouco da experiência dela na Boa Vista. A Nathalie é uma pessoa que eu tenho o prazer de falar que eu já trabalhei. Ela tem um grande desafio aí em times que atuam na jornada do consumidor. Então, eu, de fato, estou bastante curioso
Eu já sei mais ou menos do conteúdo, mas estou muito aqui ansioso para ver o conteúdo que ela vai compartilhar, porque é sensacional, a Nathalie é uma pessoa demais. E o que que a gente vai fazer, tá, gente? Durante o evento, durante a apresentação, a gente usa a ferramenta Easy Retro. Eu vou compartilhar aqui também, mas basicamente, gente, por que que a gente usa essa ferramenta? Durante a apresentação, vocês já podem, tá? Vou jogar o link aqui, ó. Já podem ir colocando dúvidas que vocês queiram fazer após a dinâmica. Então, vou compartilhar aqui a tela, ó, só para mostrar para vocês como que a gente vai fazer durante o evento. Basicamente, vou compartilhar toda ela aqui, fica fácil. Vou mostrar rapidinho aqui. Então, ó, tem dúvidas, podem jogando aqui na ferramenta, tá? Assuntos a serem discutidos, a gente vai colocando aqui, aí eu vou passando para tanto para a Nath, mas para as pessoas poderem responder depois, etc. Então, a gente vai usando essa ferramenta aqui durante o evento. Mas tudo que tem que estar aqui para a gente conversar, não. Que vai ser simplesmente, se você não quer falar, não quer abrir a câmera, hoje coloca a pergunta aqui que a gente abre para a galera poder responder, tudo bem? Agora, eu vou passar, então, o meu foi menos aí de 10 minutos, foi bem rápido mesmo a introdução. Antes de começar, passando aí a bola para a Nathalie, alguém tem alguma dúvida até aqui, gente? Por enquanto não, né? Então tá, Nathalie, fica à vontade. Primeiramente, obrigado de novo, né? Obrigado pela sua presença, pela disponibilidade, compartilhar aqui com a comunidade. Você, eu sou muito suspeito a falar, mas você é uma pessoa incrível. Gostaria aí muito aí você compartilhasse com a galera um pouco da sua experiência, tá? Seja bem-vinda. Obrigada, Mike. Queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz, um pouco nervosa, né? Vários colegas aqui hoje da Boa Vista acompanhando. Eu falei, vocês vão lá e vão me deixar mais nervosa ainda. Você está em casa. Mas eles vieram me apoiar aqui. Até falei, nossa, eu tô até com dor de barriga, mas vai dar tudo certo. Queria agradecer ao Luan, né, o Mike. É um convite bem, bem especial para mim aqui de estar falando, né, de trazer esse case. Bom, vou começar aqui me apresentando para vocês. Como que eu cheguei até aqui, né, nesse caminho com agilidade, trabalhando com Kanban e hoje trabalhando com Kanbanize, né? Bom, em 2007, mais ou menos, eu comecei minha carreira trabalhando com projetos, né? Então, de 2007 a 2017, eu trabalhei como analista de negócios. Então, até tem um viés, assim, o pessoal, né, sempre acaba ajudando algumas coisas, né, com relação a produtos lá no trabalho, porque trabalhei bastante tempo como analista de negócios em algumas seguradoras, né? Então, tem um histórico aí. Então, foram os meus primeiros contatos com gestão de projetos tradicional, com Lean. E aí, em 2018, eu fiz a minha pós, né, que eu sou bacharel em administração, então não tenho nada de tecnologia, né? E fiz a pós em gestão de projetos. E aí, terminando a pós, eu já tirei a minha primeira certificação em Scrum, né, em CSM. E aí comecei a trabalhar em uma startup na Atlas Quantum, que foi como eu comecei a trabalhar como Scrum Master lá, né? E aí depois vieram outras experiências, o Minilink, na Everest, e aí em 2019 eu entrei na PagSeguro, que foi minha escola com Kanban, né? Então, entrei lá mesmo com esse objetivo, né? A Pag é uma empresa, assim, quem quer trabalhar com Kanban, iniciar, acho que é uma escola mesmo. E quando eu saí de lá para Boa Vista, assim, com uma proposta, né? Namorei um pouco, ia, não ia, e aí depois teve um motivo particular e eu acabei, né, postergando um pouquinho, mas aí em 2021 fui para Boa Vista, né? Aceitei o convite e hoje já tem um ano que eu tô lá. Estou muito feliz, né, com o aprendizado que eu tive, com o trabalho que a gente está fazendo lá, né? A transformação na digital na Boa Vista tá fazendo uma grande diferença, assim, na empresa, né? Bom, falando um pouquinho aqui para vocês, né, da Boa Vista, né?
quem é a Boa Vista, né? Então, ela é uma empresa que o foco dela é inteligência analítica, né? Como o mercado conhece como um birô, então nossos principais concorrentes têm a Serasa, né? Que é o nosso principal concorrente, mas hoje a Boa Vista ela já tem um foco não só de trabalhar como birô, mas também com inteligência analítica, que é o foco de se tornar o principal produto dela, né? Então, qual que é o nosso propósito? Desenvolver mercados para tomada de decisão, tanto para a pessoa física, a pessoa jurídica, e o nosso posicionamento, que é ser a melhor empresa de inteligência analítica no mercado, né? E aqui eu queria mostrar para vocês como que a gente está trabalhando com transformação digital lá na Boa Vista, né? Vou fazer essa introdução para vocês conseguirem entender como que a gente está atuando lá. Então, essa gerência foi iniciada em maio de 2021, né? Foi um pouco depois que eu entrei, então eu peguei essa transição e, assim, essa transição, né? Essa formação teve um grande... foi uma grande força para eu conseguir vir trazer esse case para vocês. Eu acho que não o case, assim, lógico, foi um trabalho, né, um esforço grande, assim, do time, acho que eu consegui trabalhar com eles de uma forma bem legal, mas acho que a empresa ter tido esse posicionamento também fez muita diferença para que a gente conseguisse o sucesso que a gente teve, né? Então, como que a gente está trabalhando? Hoje, assim, eu tenho um time de produto, né, que é o case que eu vou trazer aqui, que é um time que cuida de canais. Então, a gente tem aqui todas essas vertentes aqui de produtos. E a gente também está interligado com áreas operacionais, né? E aqui, essa é a nossa equipe. Tem algumas pessoas que estão por aqui, eu falei, não, vou fazer essa homenagem para eles, né? Que é meu apoio lá no dia a dia, né? A gente se ajuda muito, né? Tem uma colaboração, uma afinidade muito grande. E aqui como que a gente está dividido. Então, a gente tem as pessoas que olham já direto para os times de produto, né? Tem algumas pessoas que estão focadas em governança e gestão de produto, e também tem algumas pessoas que estão trabalhando com áreas de apoio, né, com as áreas operacionais. E hoje eu atuo tanto com o time de produto e também estou atuando com uma área de apoio. Bom, quando eu cheguei lá na Boa Vista, né, eu cheguei em março do ano passado, mas em abril mesmo que eu comecei a trabalhar com o time, né, até fazer todo o onboarding, conhecer um pouquinho do exis do time lá. E era um cenário, assim, bem crítico, né, o time estava com um projeto do novo site, do novo app, né, que é uma tribo que a gente chama de canais do consumidor. E, na época, eram 2 times, então era mais um problema, porque eles estavam separados por frentes, por canais e não por produto, né? Sendo que ambos estavam olhando para o mesmo produto, e isso gerava mais um bloqueio e mais um impedimento para eles lá, deles estarem separados. E estava com uma pressão muito grande pela data de entrega desse projeto, né? Do novo site, do novo app. Outro problema que eles estavam sofrendo, turnover alto, né, por causa dessa pressão, muitas pessoas saíram, não estavam conseguindo lidar com isso. O tempo de bloqueio que eles estavam lá era muito grande, depois eu trouxe até aqui uma métrica da época para mostrar para vocês. O time fazendo status report do andamento das iniciativas, assim, era bem estranho o cenário, tá? O time não tinha entendimento claro do que era uma entrega de valor, então eles estavam trabalhando com cards por frentes de trabalho e não com entrega de valor. Então, assim, existiam métricas, lead time e throughput, só que elas não eram reais, porque você entrava lá, você não conseguia saber quanto tempo levava para ser entregue uma história, porque ela estava quebrada, história de front, história de back, história de aplicativo, de mobile.
E aí você não tinha como saber a complexidade e o tempo real que uma história levava para ser terminado, né? E aqui, né, tá essas tarefas quebradas dessa forma, então não existia uma previsibilidade real de entrega do projeto, e era o que eles precisavam para poder fazer os trâmites de lançamento, né, de divulgar para o mercado, um novo site, para ver quando que o produto podia, né, avançar, né, com novos entregáveis, porque nesse momento eu estava muito focado na nova arquitetura, nas novas telas, né, e essas eram as métricas que existiam quando eu cheguei lá. Então, aqui existia um throughput, que não era real, porque até tinha que, ao março, 123 cards, só que, assim, não existia valor nesses cards, nessa quantidade. Então, tinha uma entrega muito alta de tarefas, mas que elas não conseguiam entregar um valor. O tempo das entregas, né, ele era baixo, era um lead time baixo, mas por causa desse fatiamento indevido. O tempo de bloqueio era muito alto, tanto aqui das entregas em andamento, e o de baixo era o tempo de bloqueio acumulado. Então, nesse período aqui, estava dando 813 dias de bloqueio, que o time já estava enfrentando. E esse era o status report que era passado para os stakeholders. Então, não conseguia se chegar numa data de implantação, justamente por não ter previsibilidade no time. Então, assim, as iniciativas foram divididas em release, que também não tinham um objetivo. Quando você olhava aqui os itens que estavam compondo a release, ela não tinha o objetivo de entregar algo de valor. Então, foram priorizadas de forma aleatória, sem pensar em valor para o produto, qual era a necessidade real do cliente com essas entregas, né? Aí, depois, eu passei aqui para maio, já com algumas atuações que eu fui fazendo, então fui fazendo entendimento do time sobre a importância de uma entrega de valor, não ser quebrada por frentes, né? A gente começou a trabalhar com eles essa forma de que uma história não deveria ser quebrada por back, front e mobile, e aí eles conseguiram entender, né? Como que a gente vai saber quanto tempo leva para entregar uma história e dar uma previsibilidade, né, para os stakeholders, se a gente não sabe qual a complexidade de uma história, né? E aí eu comecei a fazer na mão, justamente porque esses cards não estavam quebrados de forma correta, comecei a fazer o throughput na mão, juntando quais eram os cards de back, front, mobile, e aí, porém, ainda de forma manual, a gente não conseguia. No Kanbanize tinha as métricas, né, integrava com Power BI também, só que não era real que estava lá. Então, eu comecei a extrair numa planilha, e aí fazia esse throughput na mão para conseguir dar uma previsibilidade. Aí eu usava o throughput e a técnica de Monte Carlo para poder passar para eles quais os cenários de possíveis entregas, tá? E aí também comecei a passar para eles a transparência dos bloqueios e problemas do time para os stakeholders e criação de uma cadeia de ajuda para resolver os problemas do delivery. Os problemas que eles estavam enfrentando eram realmente problemas que impediam da homologação acontecer, problemas que dependências de outras áreas. Quando você olhava o tempo de bloqueio, ele era muito alto por dependências externas, né? Então, assim, a gente percebeu que precisava de uma cadeia de ajuda, né, dos diretores, dos gerentes, para conseguir resolver esses problemas. Tinha até problema de celular que precisava enviar para os QAs para testar, configuração dos celulares, máquina que demorou mais de um mês para chegar para os devs, então foi um período bem crítico, assim. E aí a gente mostrava, né, o Power BI para eles, só que aqui quando a gente começou a fazer essa junção das histórias, de trabalhar com as histórias de forma correta, as métricas já foram começando a trazer um valor real. Então, o lead time começou a aumentar justamente por isso, porque ele começou a ser real, que antes não era, né?
E aí, usando o Monte Carlo, eu trazia para eles aqui o throughput, né, calculado na mão, e aqui o cenário, o pior cenário, né, que era com 90% de confiabilidade, pior cenário porque levava mais tempo, né, e outro cenário que era com 50% de confiabilidade, que levava 100 semanas. E aí mostrava quais eram os problemas, né, que o time estava passando, e aí a gente considerava qual o melhor cenário para passar para os stakeholders e colocava aqui a evolução das tarefas. E aí, mais ou menos em junho, já com esse reforço, né, do time de Transformation Office respondendo para a People, da gente conseguindo trabalhar mais em comunidade, do mindset da empresa começando a ser mais amadurecido, a gente conseguiu também passar isso para o time, né? Então, aqui, o time de Transformation Office, né, com chapter formado, e a maturidade do Kanban revisada para adoção nos times, a gente já começou a trabalhar com os times para elevar a maturidade deles no Kanban. E aí o time começou a entender, né, sobre maturidade, sobre métricas. Nós começamos a ter métricas de qualidade, melhorias nas escritas das histórias. Então, a gente fez um trabalho também com os product managers, né, com o pessoal que lá na Boa Vista a gente tem o PM e tem o APM, né? Então, o PM, ele olha mais para a estratégia e o APM olha mais para a parte operacional, de escrita de histórias, de organização do board, de priorização. Então, a gente começou a fazer um trabalho também de melhorar as escritas das histórias em conjunto com o time. A gente fez o ramp-up, né, desse time para a maturidade. E a gente começou a extrair as métricas do Kanbanize com mais assertividade. Então, a gente fez também uma revisão do fluxo e redução de bloqueios. E aí, a gente começou já a ter métricas mais reais extraídas do Kanbanize, tá? E aqui o Power BI, que a gente já começou a diminuir o tempo de bloqueio externo, e também já tinha tempo de bloqueio interno, mas comparado a abril, o tempo de bloqueio reduziu bastante, né? Aqui como já estava o throughput e o histograma do cycle time deles. E hoje, assim, tá tudo lindo, né? Hoje esse time, ele tá numa maturidade 2, né, do KMM. Essa maturidade foi... a gente estabeleceu alguns pontos, né, para os times estarem dentro desse nível de maturidade, né? Então, mensalmente a gente avalia e revisa, pode ser que o time desça de nível ou mude de nível, né? Dependendo dos pontos lá que a gente faz a avaliação. E hoje, assim, o time, ele é referência, né, em cases de refinamento. O time está sendo referência tanto para métricas, né, de eficiência, e delivery, que hoje são extraídas 100% do Kanbanize, a gente alimenta para o Power BI também, mas se a gente entrar, eu vou mostrar aqui para vocês o Kanbanize, o dash de métricas deles depois, a gente consegue tirar 100% das métricas por lá, a gente consegue controlar o IP no reabastecimento utilizando as métricas do Kanbanize também, e já conseguimos ter previsibilidade até das iniciativas. Eu vou mostrar para vocês, a gente está passando por um momento de adoção, né, de delivery planning, e a gente já conseguiu usar o Kanbanize para tirar essas métricas para poder levar lá para delivery planning, tá? Então, aqui é um pouco das métricas do time hoje, né, como que está a eficiência deles, o CFD, então aqui o IP está bem controlado, o cycle time deles também já está mais estável. Aqui o tempo de bloqueios, a gente já tem uma classificação, né, de bloqueios. Hoje o ofensor não é mais, né, dependências externas. E aqui tem um card que a gente trabalha também para levar nas retrospectivas com o cycle time por card. E aí a gente consegue falar especificamente de cada card que teve um lead time maior para entender se foi algum problema, se foi alguma particularidade da história mesmo, e pensar em melhoria contínua, tá?
E aqui as métricas que eu falei das iniciativas. Então, a gente foi fazer a preparação para Delivery Planning, como que a gente ia saber quantas iniciativas a gente conseguia levar para lá? Qual que era a capacidade do time por quarter de iniciativas, né? Aí a gente usou o CFD com o fluxo de iniciativas para poder ver qual que era a capacidade do time. Mas para chegar nesse nível, a gente teve que trabalhar muito assim para que as conexões dos cards filhos estivessem ocorrendo corretamente, para conseguir chegar nesse nível aqui de vazão, tá? E também aqui a gente já consegue usar o forecast. Por exemplo, essa iniciativa aqui, ela está com todas as conexões, ela já foi refinada, a quebra dela já foi feita, a quantidade de cards incluídos, e a gente consegue já calcular uma estimativa de acordo com a quantidade de cards. Essa iniciativa é bem grande, porque é uma iniciativa do time de engenharia que vai levar o ano inteiro, mais ou menos, para ser concluída, então ela é bem extensa. E aí a gente olha para o cenário que mais se adequa ao time aqui, se é o cenário otimista, realista, pessimista ou muito pessimista. Aí você pode usar a probabilidade que você quer para calcular. Né? Mas depois eu mostro para vocês como... Mas tem um vídeo, viu, gente, no YouTube do Kanbanize explicando e eu aprendi a fazer por lá no YouTube. Bom, é isso. Eu tinha até deixado aqui um QR Code para perguntas, Mike, mas aí a gente usa lá o seu. Perfeito, perfeito. Gente, eu joguei aí no grupo, mas eu vou jogar de novo para se alguém chegou depois. Aqui, ó, a gente está usando esse reto, então podem jogar as perguntas, curiosidades, que a gente parte agora para as discussões. Mas antes de mais nada, que incrível, Nath, o quanto que de fato as métricas elas mudam, elevam de patamar a maturidade da empresa, né? Até nas discussões, até nas tomadas de decisões, enfim, muita coisa. Bota um filme, né? Passou um filme na nossa cabeça, assim, o quanto que é legal chegar a esse patamar que vocês estão. Eu gostaria aqui já de começar uma pergunta que é colocar aqui qual foi o seu principal obstáculo neste trajeto, né? Que para você foi, você falar, mano, isso aqui foi muito complicado, eu faria diferente, eu não ia por esse lado. Me fala um pouco assim, se você fosse começar hoje toda essa jornada, você faria diferente? Então, eu vejo que, assim, deu muito certo, assim, né? Eu acho que no começo o que eu senti mais dificuldade foi com relação à pressão que o time estava passando, né? Mas eu acho que o principal ganho que eu tive foi de fazer as coisas devagar, assim, não acelerar tanto, principalmente por causa do momento que o time estava passando, era um projeto, né, que existia cobrança de entrega, existia uma pressão muito grande, e se eu tentasse propor muitas melhorias para o time naquele momento, a gente não conseguiria ter o ganho que a gente teve, né? Então, se você falar para mim, você se arrepende, eu não me arrependo, eu acho que no começo, que nem até junho, o time ainda não tinha, assim, um avanço tão grande, né? Mas justamente porque a gente precisava dar um passo de cada vez. Se eu desse passos muito rápidos com eles, eu não teria tido a confiança, né, dos stakeholders para conseguir, porque naquele momento eu precisava suprir a necessidade deles, que era uma data. Então, eu fui atuando de forma que eu conseguisse alcançar esse objetivo, mas sem ficar passando datas surreais, né? Então, assim, a gente sempre levava, é uma previsibilidade, o cenário do time é ruim, tá saindo gente. Por isso que eu falei, a transparência para os stakeholders era o principal. E foi com isso que eu ganhei, porque se eu não tivesse deixado essa transparência, ter criado essa cadeia de ajuda, talvez eu não tivesse ganhado a confiança deles
para conseguir chegar nesse nível de maturidade, né? Nath, e a questão cultural foi muito... Claro que acho que o principal ponto que você está trazendo aqui hoje é a questão da previsibilidade, que basicamente é gestão de expectativa, né? Gestão de Sim, expectativa do time, gestão de expectativa do stakeholder, do cliente, de todo mundo. Mas a questão cultural envolvida aí que você passou, de sair dessa sobrecarga e de saber lidar com essa transição aos poucos, né? Muito na pegada do Kanban, como água, contornando os obstáculos e não tentando confrontar diretamente, que gera mais resistência, gera mais problema. Eu acho que foi a grande sacada que você teve aqui. E eu acompanhei de perto esse processo todo. Eu sei o quanto que você ralou aqui para chegar do outro lado, né? e acho que nem quando a gente chegou, o Transformation Office não existia, né? A gente ainda estava ali, eu respondia para engenharia, a gente tinha gestões separadas, né? E quando o escritório de Transformation Office se formou, que foi em maio, a gente conseguiu ganhar mais força ainda, né? Porque aí a gente conseguiu trabalhar o nível gerencial, conseguiu trabalhar melhor as expectativas, né, dos stakeholders, dos gestores de produto. Então, quando a gente tem a comunidade, né, dentro da organização, a gente consegue criar uma comunidade forte, a gente ganha força, né? E quando essa transição aconteceu também, é o que eu falei, não foi só o meu trabalho, eu acho que a gente ter essa comunidade que a gente tem hoje fez grande diferença também, né? Sem dúvida. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Ou comentário? Fique à vontade. Eu vou aqui do board. Nath, eu não sei, aqui essa pergunta aqui, gente, pode ser que não dê para mostrar, mas a pergunta é, tenho curiosidade de entender o board de vocês. Vocês usam quantos fluxos? Podem mostrar? Posso sim, gente. Eu trouxe aqui. Eu não vou mostrar os cards, tá? Porque aí mas a gente fez uma configuração aqui que dá para mostrar. Deixa eu colocar. Ó, esse daqui é o board do time, tá? Então a gente tem aqui, né, o fluxo de OKRs, iniciativas, das histórias, dependências, né, que aí tem as que a gente solicita para outros times, recebidas de outros times. Aqui o painel de monitoramento de riscos e aqui as oportunidades de melhoria PDCA. Aí, quando eu falei lá das iniciativas, né, para a gente saber se uma iniciativa está realmente, para a gente conseguir tirar essa métrica de previsibilidade usando o forecast, a gente precisa que ela esteja conectada com as histórias, né? Então, essa conexão, vocês precisam estar bem em cima, assim, dessas conexões, para que elas estejam ocorrendo de forma certa, para que depois vocês consigam tirar uma métrica real, né? Porque senão, se criar card no momento errado, então, por exemplo, aqui, ó, iniciativas que estão em delivery. Se tiver algum card aqui ligado nela que ainda que é de tarefa de discovery, e ele passar para em progresso, a iniciativa indevidamente vai passar para delivery. Então, tudo isso pode acabar atrapalhando as métricas de vocês, né? E aqui é um pouquinho das métricas. Então, eu criei o Dash aqui dentro do Kanbanize, usando os próprios widgets do Kanbanize e também através de filtros, né? Então, aqui esse é um widget nativo, né, dele, que é do CFD. Esse aqui é do fluxo de histórias. Então, quando eu crio aqui, eu venho e seleciono o fluxo de trabalho e coloco o período, desde quando eu quero. Aqui é um gráfico que eu criei através de um filtro mesmo. Então, eu vim aqui, criei o filtro com todos os critérios que eu precisava. E aí, aí aqui você pode mudar a visualização, tanto em lista, quanto em gráficos. E aí eu deixei nesse gráfico de barras. Depois eu vou mostrar um que é gráfico de pizza também.
Então, aqui para eu ver quais os bloqueios que tem no board hoje. Hoje, por exemplo, eles têm um bloqueio só. Aqui é do Aging Whip, então a gente acompanha também, né, os cards que estão há muito tempo, os cards mais antigos do quadro, para poder ir atuando mais rápido. Aqui, eficiência, esse é um widget nativo também. Esse daqui também, o Aging Whip é nativo. O histograma. Aqui é o CFD por iniciativas, aí o que eu fiz? Quando eu criei, eu vim aqui e selecionei o fluxo de iniciativas, aí coloquei desde quando. Então, por exemplo, você quer um histórico maior de quarter, aí eu peguei aqui desse último quarter, tá? E aí você pode vir aqui e modificar na barrinha como que você quer ver. Aí eu quero ver por quarter, quero ver por mês, quero ver por semana, mas aí como o objetivo aqui é ver quantas iniciativas o time entregou por quarter, eu deixei aqui por quarter mesmo, tá? Já dá para mudar, que acabou o quarter hoje. Já dá para mudar. Aqui a gente usa esse aqui na Retro, então, para falar dos cards que estão há mais tempo, que estão com cycle time acima de 9 dias, aí você pode fazer um filtro, colocar o parâmetro que você quiser. Na verdade, aqui é 20 dias. Aqui, para você saber qual o bloqueador mais ofensor, então, qual o tipo de bloqueio que tá levando mais tempo para ser resolvido, né? A quantidade de cards que tem também por esse motivo. Então, a gente tem aqui priorização interna, SRE, bug, tem esse genérico, ambiente, acesso, DBA e dependência de outro time. E aí a gente fala, né, nas retros, por que que SRE está tão crítico? Por exemplo, esse de SRE que a gente refletiu, pensou numa melhoria para ele já, para poder atuar. Priorização interna também. E aqui a gente consegue também, através de um filtro, ver o percentual de entregas do time no quarter, tá? Então, eu vim aqui, fiz o filtro para saber quanto. Aí ele mostra tanto quantidade quanto percentual. Então, dá para ver aqui, a gente está com um volume muito alto de manutenção, a gente está com um volume muito alto de débito técnico e pensar em planos de ação também. SRI é 30 dias, vocês melhoraram, hein? Na minha época, esse SRI era maior, hein? A gente está com SRE muito bom agora, gente. Nossa. Agora sim, essa Cintia aí mexeu o doce aí, Cintia. Gostei. Nossa, o SRE agora. Que legal, Nath. Olha, eu estou espantado aqui com CFD a nível de iniciativa. Gente, é nível hard, né? Você fazer um CFD nível de iniciativa é muito legal, muito bom mesmo. E, Nath, você Porque aí mostrou... você, por exemplo, que nem a gente vai para Delivery Planning e vai levar as iniciativas que a gente quer planejar para o próximo quarter. Aí eu consigo saber quanto que o time consegue trabalhar. Aqui a gente não está no nível de maturidade ainda por tamanho, tá? Então, assim, aqui está dando 7, mas a gente vai ser um pouco conservador e vai levar 5, né? Não vai levar 7, porque a gente não tem ainda essa maturidade de enxergar por tamanho de iniciativa ou por tamanho de história, né? A gente está passando por esse nível ainda. Mas aí quando a gente passa esse número, a gente é um pouco mais conservador. Então, mas já dá para a gente saber, o time consegue trabalhar por quarter com X iniciativas. São iniciativas menores, ela não tem um fatiamento muito grande, então vamos colocar mais, entendeu? Muito legal. Eu vi que você mostrou ali uma parte, eu fiquei curioso, que é o fluxo ali de dependências. Aquele fluxo de dependências, ele reflete automaticamente os cards que vocês atrelam outro board ou vocês Isso. usam alguma regra? A gente tem uma regra de sincronização entre os boards, né? E aí a gente usa essas regras através de tags. Então, quando a gente coloca uma tag lá, ele vai e cria um card parente no board do outro time. Então, aqui, até para gestão de dependências para delivery planning, também para a gente ver o que está entrando fora do escopo, né? Fora do planejado. Então, aqui a gente coloca o que a gente pede para outros times e aqui o que outros times estão pedindo para a gente.
Basicamente, aí move sozinho, né? Aí Basicamente. depende de como você configura a regra. Hoje a gente criou, colocou a regra só para criação. Aí, mas é possível você configurar a regra para ela andar de acordo com outro board também. Aí é por aqui, né, que você faz lá pelas regras de negócio que você cria e consegue criar regra tanto de criação de card, de atualização de card. E aí aqui a gente vai gerando as dependências, né? Então, os OKRs, aqui as iniciativas filhas dos OKRs, as histórias filhas das iniciativas, e vai sempre amarrando, né? Para poder ter a evolução das iniciativas aqui. Dúvida, gente? Comentários? Eu vou puxar outra aqui, Nath. Ó, qual ganho você percebeu que teve ao incluir a métrica de tempo e classificação dos bloqueios? Seria mais ganho com o time ou com o cliente? Eu acho que é ganho com os dois, né? Porque, assim, quanto menos bloqueios, a gente entrega mais rápido e deixa o cliente mais feliz, né? E eu acho que com o time também, porque assim, o nosso objetivo não é só fazer com que o agilista fique lá olhando e monitorando os bloqueios. Então, a métrica é do time, né? Então, assim, a gente cria essa cultura deles virarem resolvedores de problemas, né? Quando eu cheguei aqui, a gente estava num cenário que tinha cards aqui na coluna de QA, porque estava guardando celulares, tinha mais de 40 cards. E porque eles não sabiam nem como bloquear. Porque, assim, se eu tinha 40 cards vinculados por que eu tinha 40 cards bloqueados pelo mesmo motivo, sendo que aqueles 40 cards eram uma entrega de valor, eram todos uma entrega de valor que precisava ser testada, era um end-to-end que precisava ser testado, eles não sabiam nem o que eles estavam bloqueando. Mas para poder gerar números de bloqueio, alguém fazer alguma coisa por eles, eles pegavam e bloqueavam tudo. E hoje essa métrica serve justamente para que o time seja autônomo e saber o porquê do bloqueio, como resolver também. Então, a partir do momento que o time tem essa responsabilidade, essa autonomia de olhar para a métrica, vamos olhar e vamos ver qual que é o mais ofensor, vamos olhar no board, né? Porque vocês sabem que aqui também, logo quando a gente entra aqui na página principal, ele já tem um sinalizador, né, do bloqueio. Aqui, ó. Então, se você clicar aqui, ele também já lista qual que é o card que está bloqueado. Então, nosso principal objetivo é fazer com que o time vire solucionador. É lógico que eles têm uma cadeia de ajuda, né? Que a gente fala na reunião de risco sobre os bloqueios, mas nosso principal objetivo é fazer com que o time se resolva, né? Então, por isso que a métrica é muito importante. Então, tanto se o time começa a ter essa cultura de virar resolvedor de problema e não ficar escalando tudo, a gente consegue deixar o cliente mais feliz também, porque a gente entrega mais rápido. Foco no fluxo. Muito bom, Fábio. Olha, eu vou falar para vocês, essa parte de bloqueio do Kanbanize, ela é espetacular. Eu estou fazendo um trabalho agora com um cliente que não tá, eles não usam Kanbanize lá ainda. E, assim, o time não entrega nada, várias dependências, e aí eu precisei de um histórico para entender, cara, onde está esse bloqueio.
E aí essa outra ferramenta, ela só existe um marcador. Você bloqueia ali, mas você não consegue colocar ali tipos de bloqueio, clusterizar isso. Você não tem um campo específico. Você pode colocar um comentário, mas aí eu praticamente perdi 2 dias para poder fazer um trabalho manual de somar todos os tipos de bloqueio, ler os comentários, aí, tipo, classificar esses comentários por um tipo específico de bloqueio, e mesmo assim não saiu exatamente como eu queria. Né? E você fazendo o jeito que você faz hoje, clusterizar, você consegue dar transparência, quais tipos de cards que estão hoje bloqueados, e olhar no final do mês, por isso, qual foi o tipo de bloqueio que mais nos afeta, de forma simples e rápida. Gente, isso é E, ó, espetacular. e esse gráfico é nativo, tá? Deixa eu passar aqui para vocês verem. Ó, vocês estão vendo a tela? Sim. Esse aqui, ó, eu achei a visão dele. Deixa eu ver aqui. Aqui. É esse aqui, ó. Ele vai dar para vocês aqui. É que esse período acho que tá bem. Deixa eu pôr aqui. Ele dá o número de bloqueios criados e os resolvidos. Então, ele dá uma visão bem legal. Aqui que o período está bem grande, né? Mas até acho que na apresentação eu coloquei uma visão mais legal. Ele vai dando tanto aqui o aberto e o resolvido por tipo. Quando você coloca aqui na. Ó, ele gera aqui, você coloca um sumário. Então, ele dá o total e ele vai dando o total por tipo também. Então, tem essa visão aqui que você consegue fazer dos cards que foram resolvidos. E aqui você pode colocar a visão do que está em aberto, né? Muito legal. Ali embaixo você tem uma coluna, né? Quantidade de cards e também uma soma dos tempos ali, né? Por tipo de bloqueio. Perfeito. Bem, vou pegar puxar outro pergunta aqui, ó. Qual a sensação de conseguir estabilizar as métricas do time e poder tomar decisões com mais assertividade? Bom, é uma sensação muito boa, assim, de dever cumprido, né? Principalmente porque, assim, a gente vê o time hoje, né, sendo bem independente, né? Como eu falei, hoje eu estou trabalhando também com uma outra área além da Squad, que é uma área operacional que a gente está levando práticas de agilidade lá para eles, inserindo eles a trabalhar no Kanbanize, né? E está sendo um momento que eu estou iniciando, então eu não consigo ficar tão próxima do time. Então, eu estou deixando o time até um pouco mais ficando um pouco mais ausente no time, e eu vejo, eu peguei 5 dias de férias, né, eu voltei, tipo, não precisaram de nada, assim. Então, isso me deixa bem feliz, porque a gente vê que eles estão... Isso é um sinal da maturidade, né, que eles estão independentes, que eles, né, têm autonomia para resolver os problemas. Se você ficar uma semana ausente, eles não deixam de fazer as práticas, não deixam de cumprir com os combinados, com os acordos de time. Então, assim, as Kanban meetings, eles, né, se organizam para, cada um vai fazer, a gente tem uma roletinha lá que a gente roda para sortear quem vai fazer no dia, então, não fica, tipo, só a minha responsabilidade, né, eu consigo estar um pouco mais ausente hoje do time, porque, justamente por isso, porque eles são muito responsáveis, né, e já está tendo essa maturidade de de trabalhar um pouco sozinhos, assim.
Um resumo, é uma delícia, né, Nath? Muito. Boa. Você se sente seu propósito cumprido, né? Muito gostoso mesmo. Ó, tem uma última aqui que é mais curiosidade da Boa Vista mesmo. Quantas squads existem no Boa Vista e como se dividem em Valley Stream? Quantidade, vocês me pegaram. A Cíntia está aqui. Pode me dar uma cola. Mas a gente tá dividido por tribos. Cada tribo tem, sim, né, por exemplo, nessa tribo do consumidor, hoje a gente tem um time só. Mas, sim, por produtos, divididos por produtos. E também tem alguns times que têm mais foco em... A gente está começando a trabalhar com outras áreas, né? Agora, com RH, com financeiro, com comercial também, para levar as práticas ágeis para as outras áreas também. Natália, tem uma pergunta. Meu nome é Arthur. Você falou da importância aí do Kanbanize para criar mais autonomia ao grupo. Todos esses gráficos, essas formas de análise de dados, estou entendendo que foi muito da sua experiência, da sua criação, da sua dedicação para construir essa forma de análise. Você incentiva a equipe a participar e também dar sugestões e proporem formas de análise que podem ajudar a equipe toda a ter uma melhor performance? Sim, algumas métricas saíram até de conversas nossas de retrospectiva, tá? Então, por exemplo, quando a gente começou a fazer as retrôs, a gente não tinha todas essas métricas, né? E de conversas em retrô, de PDCAs que a gente foi criando, foi saindo as necessidades da gente ter algumas métricas para conversar. Então, por exemplo, aqueles de olhar o cycle time por card, de ver quais os cards que estão excedendo, que estão com need time acima de 20 dias, de olhar os bloqueios, né, por tipo por classificação. Eles pedem também bastante métricas de produto, que querem ver como que o produto está contribuindo com as iniciativas. Então, assim, não é só a minha experiência também, mas sai também de conversas do time, de necessidades do time, e às vezes também da nossa comunidade. Então, a gente tem o nosso chapter, às vezes a gente fala, e se a gente tem algum objetivo, alguma meta para fazer, e se a gente trabalhar com essa métrica aqui, vamos colocar essa métrica nos times? Então, algumas coisas saem do nosso chapter, algumas coisas saíram de conversas com o time, de necessidades do time também. Ok, muito obrigado. De nada. Mais alguma, pessoal? Aqui, ó, a Cíntia colocou 28 squads e 9 tribos. 28 squads, velho. Se eu puder divididas em 9 tribos. A questão das tribos, eu acho que é muito particular de cada organização, né? Não vale sim. Colocar aqui porque não é benchmarking para nada. Acho que quando você desenha esse conjunto de times, você tem que fazer mapeamento de cadeia de valor da sua empresa. Como que você gera caixa, como que você gera valor para o seu cliente, como que você gera valor para a empresa em resultado, e como que funciona esse fluxo. Você tem produto, você tem time que vai converter matéria-prima em produto, que é um habilitador de produto. Então, você tem que fazer um mapeamento, né? E eu acho que na Boa Vista, lá no início, foi dessa forma que foi feito, e cada organização tem que fazer esse trabalho, né? O Kanban é muito disso, né? De não prescrever um método, mas de te dar uma forma de você pensar por si próprio em qual que é o real problema que você quer resolver. Ele não vai te dar
uma receita de bolo pronto para salvar sua pele, né? Sim, é muito flexível, né? E o Kanban-Nice dá essas possibilidades para a gente, né? Então, se você falar, esse fluxo que está aqui no Kanban-Nice existe desde que você entrou, não, a gente já se adaptou, a gente já melhorou. E assim, os fluxos, a gente meio que existe um padrão, né? Esses workflows dentro dos times, mas, por exemplo, as etapas de cada fluxo de histórias, assim, é uma particularidade do time, assim, que nem a gente já tem, no caso aqui do consumidor, a gente é dependente de aprovação de loja para publicação, né, de build dos aplicativos, então não são todos os times que têm essa etapa, né, dependente. E antes era um bloqueio, e aí a gente olhando aquele tempo de bloqueio, nossa, mas por que a gente está tendo tanto tempo de bloqueio para aprovação nas lojas? E aí a gente foi e começou a avaliar. Será que não faz sentido mais virar uma coluna? Já que faz parte do processo, a gente, sempre que tem build do app, a gente vai ter que passar pela aprovação da loja. Então, a gente foi, às vezes, bloqueios que a gente tinha, a gente começou a avaliar e viu que fazia parte do processo e a gente foi adaptando. Então, a gente sempre tem aquela melhoria contínua, é o Kaizen. A gente entrega, a gente revisa, a gente pensa em melhores práticas e a gente se adapta, né? Então, a gente está em constante adaptação, tanto dentro dos times, também como em chapter também, né? Com certeza. Muito obrigado, Nath. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Ó, o Luan já colocou aqui no chat, quem quiser participar aí do evento, manda um eu ali para participar para concorrer ao ingresso. Ele vai ser presencial, tá, gente? Não vai ser híbrido, não, vai ser 100% presencial. Opa, Amanda, eu vou lançar 2 talks lá no Agile Trends, mas a gente pode marcar um próximo aqui também. Hoje eu também comentei um pouquinho lá no CanConf, mas a gente vai fazer uma série de eventos. Eu prefiro, eu sou suspeito de ficar falando do Camaná, sou muito suspeito. Então, eu prefiro que o pessoal comente um pouquinho. E a experiência da Nath, eu acompanhei de perto, né? A gente trabalhou muito, muito próximo ali num determinado período e foi muito, muito feliz aqui da gente ter uma oportunidade de trazer ela para contar um pouquinho dessa história, porque é uma pessoa que é um pouco tímida, né? Às vezes não quer se expor tanto, mostrar tanto o seu trabalho, mas é uma guerreira, trabalha muito duro aí, tem resultados incríveis. É um trabalho muito próximo do time, muito humano, né? Então parabéns, Nath. Muito obrigado aí por colaborar com o grupo aqui hoje. Obrigada a vocês, gente. Obrigada pelo convite. Adorei. Ó, antes de sortear aí, Luan, deixa eu mostrar uma novidade aqui que a gente publicou essa semana. O pessoal, ele disponibilizou, não sei se vocês já viram, um simulador. Tá? Esse simulador que tem muita gente já utilizando nos treinamentos, que vocês possam ter aí no dia a dia, mas ele é bem bacana, porque ele simula basicamente um fluxo, você pode, se você quiser fazer um treinamento, explicar melhor a importância de um IP, você pode usar esse simulador para isso. E o legal é que, assim, as métricas vão sendo geradas no real time aqui embaixo mesmo. Né? Eu até vou mostrar para vocês aqui. Aqui vocês veem o dia, né, dia 1, o tempo, né, que mostra, por exemplo, das 9 às 16 ou 18 horas. Você consegue configurar aqui pessoas e aí você vai parando e vai configurando o quadro como você quiser e vai mostrando os resultados logo aqui embaixo. Gente, é bem legal, tá? Isso já está disponível no site do Kanbanize, muito fácil de usar, muito fácil de configurar e o mais legal, já vendo aqui mostrando o valor para o time, para as pessoas que vocês forem tá utilizando. Tá? Eu utilizei já esse simulador quando fui explicar a importância do WIP. Tá? Então, basicamente, eu rodei aqui 3 dias com a minha equipe, e aí eu mostrei para eles assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer
Vamos limitar o nosso IP aqui agora. Onde está nosso gargalo? Aí eu fui mostrando para eles o CFD, né? A gente viu algumas coisas aqui, algumas oportunidades. Então, eu limitei, por exemplo, aqui desenvolvimento, cliquei 2. E aí eu só fui fazendo assim. Vamos limitar para 2 aqui. Vamos rodar um novo dia? Vamos. Aí eu simplesmente dei um stop aqui e rodei um novo dia. E aí a gente foi vendo as melhorias aqui embaixo. Vocês vão acompanhando aqui as melhorias. Então, gente, aproveitem esse recurso aqui, bem legal, bem fácil de utilizar, tá? E que muita gente já está adorando. Não sei se todo mundo conhecia, mas já está disponível aí o Campanize, disponibilizou para vocês, tá? Show de bola. E aí, pessoal, quem quer participar aqui do sorteio para o ingresso? A Amanda comentou aqui. Se ninguém mais quiser, a Amanda já ganhou. Tá em cima da hora já, né? O pessoal ou não vai, ou já comprou o ingresso, então talvez. A Amanda tá rezando ali, ó. Ninguém. Alberto quer também. Quem mais, pessoal? Esse ingresso é para todos os dias ou é para um dia só? Alberto. Ó, o Fábio, a passagem inclusa. Cabra. Pô, a Pri te busca aí. A Pri é boa de carona. A Pri te dá um carona. Bom, só para saber, esse ingresso é para todos os dias ou para um dia específico? Os dois ingressos não. O ingresso, ele vale para os 2 dias do Agile Trends Management, que vai acontecer no dia 11 e 12. Então, vai ser a parte que a gente vai estar lá patrocinando, que a gente vai fazer os talks. Teline também. Vamos lá. Temos 4 concorrentes aqui. Mais alguém? Ó, vou fazer a fórmula aqui mágica do Excel. Random Array. Mais ninguém? Ué, eu esqueci como que faz a fórmula agora, gente. Não é possível. Random between, é isso? Entre 1 e 4, é isso. Pode ser, tá bom. Beleza. Vamos desse jeito simples mesmo. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. A Simone não vale. A Nath também já ganhou. Então, e o Mike também. Então, eles não contam. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente fazer o sorteio. Então, vamos lá. Amanda, Alberto, Pri e Teline, número randômico de 1 a 4. Beleza? Vou colocar aqui pertinho do 1 ao 4. Vamos remover aqui e Amanda, era para ser seu, Amanda. O pessoal foi muito lento para falar que era para ser seu mesmo. As orações funcionaram, Amanda, é seu. Parabéns. A gente recebeu esses dias as instruções, né, para ganhar o ingresso, então a gente vai amanhã, no máximo segunda, a gente dispara para você, tá bom? Só isso. Se tiver isso, fica fácil. Beleza. Pessoal, obrigado pela presença de todos. Mês que vem a gente ainda não tem a data, mas já temos um convidado, então em breve vocês vão saber. Mas, ó, qualquer coisa, tem aí o Telegram, tem o LinkedIn, nos procurem. Obrigado pela presença de todos aí. Boa noite, viu? Até mais. Pessoal, gente. valeu. Boa noite. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado. Obrigada. Valeu, galera. Tchau. Valeu.